Bom, esse já é um trabalho bem diferente, sobre pronto-socorro, né? A gente sai do ambulatório de geriatria para o pronto-socorro. E aqui, a gente levantou, a questão assim, é sabido, é reconhecido que o tratamento com acupuntura de queixa, para queixas agudas, é muito bem efetivo, mas na literatura a gente encontra poucas coisas sobre isso, né? Então, aqui alguns trabalhos que a gente levantou sobre esse estudo, não vou ter tempo de entrar nesse mérito, a apresentação é curta, mas o que a gente vai descrever com esse trabalho aqui? Né? O perfil dos pacientes que nós tratamos, né, como residentes no primeiro ano de residência, em um dos nossos estágios de clínica médica, um estágio de clínica que nós passamos no pronto-socorro central, né, do Hospital das Clínicas, em que nós temos a oportunidade de praticar acupuntura com os pacientes clínicos. Como que funciona isso, né? O estágio ele ocorre das terças-feiras, das 20 às 23 horas. Então, nós temos aqui os dados de março a outubro do ano passado, 2013, né? E de maio a setembro deste ano, né? Aqui eu fechei em setembro porque eu precisava trazer os dados para o congresso, né? O estágio, na verdade, continua. E daí, como é que eram selecionados esses pacientes? Eram pacientes atendidos pela clínica, né? E, claro, as emergências nós não abordamos, né? Os casos, né? Então, eles eram primeiramente avaliados pela clínica e conforme a queixa, conforme o diagnóstico da pessoa, que nós oferecíamos a ele o tratamento por acupuntura. Muitos desses pacientes já haviam recebido algum tratamento lá, seja parenteral, seja inalatório para broncoespasmo, por exemplo, tá? E não havia tido melhora. Então, eram pacientes que demandavam tratamento no pronto-socorro ainda. Tá? Claro que fizemos apenas aqueles que aceitaram, né? E daí, o que a gente encontrou? Março a outubro de 2013, foram 29 pacientes que foram tratados com acupuntura. Este ano foram 18. Somando um total de 47 pacientes. A média de idade dos nossos pacientes é de 39 anos, mas a variação é muito grande, né? 16 a 87 anos. Acima de 60 anos, tivemos 11 pacientes com predomínio do sexo feminino, né? 63%. A maioria dos pacientes tinha queixas álgicas, né? Que nós tratamos. O principal foi lombalgia, com 9 pacientes. Cefaleia com 5 pacientes, e aqui está cefaleia secundária, migrânia, cefaleia tensional, certo? Seguido de síndrome dolorosa miofascial. Outras queixas, cólica nefrética, nós tratamos 3 pacientes, outras dores articulares, dor torácica não anginosa, né, importante, dor abdominal, isso aqui era um caso de diarreia, que a pessoa tinha dor, né, disúria, e aqui em outras nós temos uma crise álgica falciforme, uma fibromialgia e uma dismenorreia. E queixas não álgicas, né? Nós tivemos 6 casos de broncoespasmo que nós tratamos, mal-estar, 2 casos de vertigem periférica, 1 caso de taquicardia supraventricular, paralisia do nervo facial e infecção de vias aéreas superiores que nós tratamos. E daí o que aconteceu com esses pacientes, né? Após o tratamento com acupuntura, nós demos alta para 40 deles. Ou seja, eram pacientes que demandavam algum tratamento em pronto-socorro, fizemos acupuntura e eles melhoraram, pudemos dar alta. 6 deles, apesar do tratamento com acupuntura, precisavam ainda, né, não foi suficientemente resolutivo, eles precisaram receber outras terapias no pronto-socorro, e uma paciente teve de ser internada. Nós comparamos isso aqui conforme o gênero, para ver se houve diferença em relação à alta, outras terapias. A gente viu que na alta, a proporção gênero feminino e masculino é muito semelhante. Entre aqueles que precisaram receber outras terapias no PS, isso se inverteu, foram 4 homens para 2 mulheres. E a paciente que foi internada era uma paciente de sexo feminino. E conforme a idade, a gente também não encontrou uma diferença conforme a alta, né? Aqui tem dos 11 pacientes acima de 60 anos, 10 tiveram altas e uma ficou para tratamento, era um caso de lombalgia. Tá?
paciente internado tinha menos que 60 anos. Então, quem são esses pacientes que não receberam alta, né, que a gente não conseguiu dar alta? Entre os primeiros 6, né, que tiveram que continuar recebendo tratamento, eram casos de migrânia, a lombalgia, né, daquela senhora aqui, acima de 60 anos, uma cólica nefrética, ainda demandou mais tratamento, ataque cardíaco supraventricular, um caso de vertigem periférica, que não melhorou com nada, a gente precisou mandar para o otorrino, e um caso de broncoespasmo, que precisou fazer mais inalação, né? Teve que fazer mais uma sequência de inalações com o broncodilatador. E a paciente internada era um caso de lombalgia, ela tinha uma massa pélvica. Então, essa aqui era uma paciente que tinha uma dor muito importante, ela já havia recebido morfina antes da nossa abordagem com acupuntura para ela, né? Foi interessante que muita gente fala que o paciente que recebe opioide não vai ter feito com acupuntura, né? E ela melhorou com a acupuntura, mas não foi o suficiente. Assim que nós terminamos a sessão, nós fomos avaliar a tomografia dela, e ela tinha ali uma massa pélvica, tá? Que realmente justificava aquela dor que ela tinha, era uma lombociatalgia. Tá? Então, o que é mais interessante disso aqui, que chama a atenção, não só a possibilidade de a gente conseguir fazer a acupuntura no contexto clínico, né? Um pronto-socorro de clínica, não é um pronto-atendimento de dor, né? A gente tem alguns prontos-atendimentos de dor aqui em São Paulo, isso é muito, muito bom, mas aqui no contexto clínico, que a acupuntura foi aceita, né? Nos pacientes que eu atendi esse ano, apenas 3 recusaram, né? De 21, ficaram 18. E aqui a gente vê, como esse caso da paciente com massa, essa tomografia, a gente não tinha o laudo ainda, né? Então, isso ressalta para a gente a importância do médico fazer a acupuntura, né? E não ser um leigo que vai estar lá, vai ver que o paciente melhorou um pouquinho, mas fica aquela coisa, né? Então, eu acho que isso aqui é o mais importante, né? Mostrar, é uma condição médica, que precisa do entendimento médico, para sugerir, inclusive nós sugerimos a internação dela, que isso aqui precisava ser avaliado, ela estava com muita dor ainda, apesar de morfina, apesar de acupuntura, apesar de uma série de coisas que nós fizemos. E o meu tempo acabou. Muito obrigado.